A Páscoa é uma das celebrações mais importantes do cristianismo, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Embora a Páscoa tenha raízes judaicas, celebrando a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. No cristianismo, ela representa a ressurreição de Jesus, que ocorreu no terceiro dia no domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Assim temos o domingo de Páscoa, representando nova vida e renascimento. Devido a isso, a tradição ovos de Páscoa. A Páscoa é um momento significativo para refletirmos sobre temas como renovação, esperança e fé. A ressurreição de Jesus possui um significado profundo. A ressurreição refere-se ao momento em que Jesus Cristo, após ser crucificado e sepultado, voltou à vida no terceiro dia, o que simboliza a vitória sobre a morte e o pecado. Jesus foi crucificado por volta do ano 30 depois de Cristo, após ser condenado por autoridades religiosas. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, no terceiro dia após sua morte, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus e descobriram que a pedra que selava a entrada havia sido removida. Elas encontraram o túmulo vazio e receberam a mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e a outras pessoas em várias ocasiões durante um período de 40 dias. Essas aparições reforçaram a fé dos discípulos e confirmaram que ele estava vivo. A ressurreição é vista como uma prova de que Jesus venceu a morte. Significa que todos temos a promessa de vida eterna por meio da fé em Cristo. A ressurreição é considerada o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que falavam sobre o Messias. Isso fortalece a crença de que Jesus é o Filho de Deus. A ressurreição é um dos pilares do cristianismo. Esperança e renovação. A ressurreição simboliza esperança e renovação. Ela representa não apenas a vida após a morte, mas também uma nova maneira de viver aqui e agora, em comunhão com Deus. A ressurreição de Jesus é celebrada na Páscoa, quando os cristãos se reúnem para refletir sobre sua importância e renovar sua fé na vida eterna oferecida por meio de Cristo. Olá, amigos. Olha, estamos na Páscoa, novamente na Páscoa. Não sabemos mais o que é Natal, Ano Novo, Páscoa, porque passa muito rápido. E é isso que eu quero conversar com vocês. Vocês já pararam para pensar que todos os anos nós passamos pela Páscoa, mas será que nós alcançamos? Quem de nós já alcançou esse verdadeiro sentimento do almoço de Páscoa, unirmos nossos familiares? Por isso, hoje, eu gostaria de trazer o que nós podemos fazer para vivermos uma verdadeira Páscoa, com paz, serenidade. Porque, como contam todas as histórias, que Deus criou um plano perfeito para que nós fôssemos felizes. E uma coisa seria a vinda de Jesus, porque Jesus Cristo trouxe o verdadeiro mandamento da vontade de Deus para nós. Todos sabemos qual é o maior mandamento. E Deus aceita nossas ofertas com muito amor. Mas o que seria essa oferta? Senão nós amarmos os nossos irmãos verdadeiramente como a nós mesmos. Porque a ressurreição nos pede nada mais, nada menos do que cumprirmos o verdadeiro mandamento de amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E foi preciso toda essa história para nos ensinar. Mas o que fazemos? Continuamos igual a Abel e Caim. E por quê?
que nós mesmos sabendo da importância dos mandamentos de Jesus, não conseguimos alcançar. Porque quando chega em nós os nossos inimigos, que na verdade não seriam inimigos, seriam instrumentos, e nós conseguimos amar os nossos inimigos, será? Porque nós falamos o tempo todo que amamos a Deus nas orações. E achamos de verdade que amamos a Deus. Mas quando não amamos nossos irmãos, estamos fazendo exatamente ao contrário. Porque Jesus nos provou e ressuscitou para nos ensinar. Então, independente de qual religião nós professarmos, será que nós aprendemos com a Páscoa para estarmos unidos, todos, neste verdadeiro amor de Jesus Cristo? Então, eu desejo de coração que essa Páscoa seja muito especial e consciente para todos nós. Porque se nós não aprendermos, de nada adianta festejarmos, gente. Não existe nenhuma validade em nós comemorarmos a Páscoa, se não for com este verdadeiro sentimento. Porque o que significa a festa de Páscoa judaica? Porque ela é inicial, depois que vem a Páscoa do cristianismo. Porque ela está mais ligada à lei de Moisés, que é onde tem referências sobre a festa de Páscoa. E nessa perspectiva histórica, existem ainda muitas controvérsias. Mas sobre essa origem no judaísmo, seria a libertação dos filhos de Israel do Egito. Então tem até a imagem do cordeiro. E depois, posteriormente, que teria as festas cristãs. O que é a festa cristã? Nessa tradição, nos evangelhos, Jesus de Nazaré, ele morreu no 1º século, próximo a essas festas de Páscoa. Mas, então a mensagem cristã se tornou, ao longo da história do cristianismo, que seria quando os cristãos celebravam a morte e a ressurreição. Mas aqui no Brasil, nós comemoramos mais no Natal. Só que o Natal veio muito posterior à principal festa, que seria de Páscoa. Porque trazia a mensagem principal do cristianismo. Tem como prova que ele é o verdadeiro Messias. Mas para isso, precisamos relembrar algumas passagens. Porque o próprio Jesus perguntou aos apóstolos o que eles achavam que ele era. E os discípulos
reconheceram e disseram que ele era o Messias. E ele ainda advertiu que deviam estar preparados, porque ele seria crucificado. Mas houve várias passagens, como aquela que Pedro disse para dispensar o povo, porque não tinham alimento. E o que Jesus disse? Deem o vosso alimento. Aí eles dizem, só temos 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus levanta os 2 cestos e, abençoando, multiplica ao ponto de alimentar todas aquelas pessoas. E outros grandes sinais. E teve uma passagem que ele fala sobre uma tocha de fogo que ninguém coloca embaixo de um colchão, mas sim à disposição de todos para ver a luz. Até os discípulos, mesmo não tendo certeza, no caso para entender, ele até conta aquela parábola, né, do semeador, das sementes que caíram entre as pedras e não tinha umidade, outras entre os espinhos e abafaram, e as que caíram em terra boa cresceram e produziram. Então ele diz que era necessário falar em parábolas, porque muitos não iriam entender a mensagem dele. E acho que até hoje muitos ainda não alcançaram como devemos reagir durante o nosso dia a dia. Bom, ele sempre viajava junto com os 12 discípulos, anunciando essas coisas. E no caso, por exemplo, de Maria Madalena, quando as pessoas ficam horrorizadas, né, por ele recebê-la no jantar, ele conta uma história que quando nós devemos, duas pessoas, quando deve, que fosse perdoado, qual deles amaria mais a Deus? Aí o pessoal respondeu que é o que devia mais. Então foi quando ele disse que é realmente isso, que quem mais devia, mais capacidade teria de amar a Deus. São muitos ensinamentos que ensinam a amar os inimigos. Porque ele dizia que Deus é bom para os ingratos e para os errados também. Olha que linda mensagem. Pediu para não julgarmos, para que Deus não julgássemos a nós, que perdoássemos, para que Deus perdoasse a nós, que dessemos, que Deus daria para nós, que a mesma medida que usarmos, Deus usará para nós. Ainda disse, porque olham para o cisco que está no olho do seu irmão e não olham para o cisco que está em seu próprio olho. Felizes são aqueles que ouviram as palavras e obedeceram. Todos que tiveram dúvidas que ele era um Messias queriam provas, e foram muitas as provas. Inclusive o Tomé, né, que só acreditaria vendo que ele foi ressuscitado, e ele mostra a mão, né, cravada. Inclusive eu vou deixar no finalzinho uma passagem dessa de Tomé, que precisava ver para crer. Então é o que eu digo. Jesus ensinou o amor incondicional. Será que nós temos que ver para crer?
precisamos refletir e abençoar a todas as pessoas, orar em favor das que nos maltratam. E quando ele diz que se dessem um tapa na cara e oferecesse outro lado, o que seria esse outro lado? Seria a compreensão, a benevolência com as pessoas que ferirem a gente. Isso é a outra face. Fazer pelas outras pessoas o que queremos para nós. Porque se amarmos somente quem nos ama, que recompensa haverá nisso? E se fizermos o bem, só os que fazem bem. A mesma coisa, né? Então, da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa surgiu na passagem do povo de Israel para sair do Egito, e no último dia, comemorou-se o fim da escravidão para a liberdade. A ressurreição é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e das promessas que o próprio Jesus fez durante sua vida terrestre. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo seria o início de uma vida nova, a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, a personalidade divina mais forte, a verdade absoluta, a fonte de toda sabedoria, poder e glória. A imagem de Deus mais próxima que conhecemos. Jesus Cristo deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a esperança de uma vida melhor, uma receita para nos libertarmos dos sofrimentos e das maldades praticadas. Sendo assim, sempre temos a oportunidade de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas, e estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores, de sairmos do cativeiro. Para Jesus, onde você for, você tem que deixar um rastro de transformação. Que possamos aproveitar mais essa Páscoa para meditarmos na importância de tudo que estamos vendo na Terra nestes últimos 2000 anos. A profecia mais conhecida de Isaías sobre o Messias está no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9.6. O nome hebraico Emanuel, que significa Deus está conosco, descreve bem o papel de Jesus como Messias. A sua vinda à Terra e as coisas que ele realizou provaram que Deus está com os seus adoradores. Lucas 2.27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, já as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9,25. Citaremos agora trechos da resposta de Meishu Sama sobre o tema. Publicado em Registros de Conversas Orais, ed. 3, de 9 de abril de 1949. Traduzido pela equipe Jinsai. O Messias e a descida das nuvens. Pergunta. No Novo Testamento está a passagem: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste, não obstante, eu vos digo. Depois vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Nesta passagem, acredito que cada frase que Jesus diz tem um significado importante. Por favor, me explique esta passagem. Respostas: Meishu Sama. Bem, o sumo sacerdote pergunta se você é filho de Deus. E Jesus diz: é exatamente como você diz. De agora em diante, todos vocês. O texto da Bíblia não é claro. A passagem pode ser tomada de duas maneiras. A Bíblia foi escrita pelos discípulos de Jesus em hebraico, que foi traduzida para o inglês e depois para o japonês, por isso provavelmente há lugares onde a tradução não está completa. A pessoa que te controla está à direita, então a próxima é a que está à esquerda, portanto primeiro o da esquerda, depois disso a próxima pessoa de controle total é a lua, atividade feminina. A pessoa de controle total que é Jesus quem está à direita. Jesus descendo em uma nuvem é a descida do Messias. O mundo está rapidamente se tornando na medida em que existe até uma proposta para uma federação mundial. Feliz Páscoa a todos!